A graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos aí gravar mais um vídeo, ainda continuando na série do Livros Apócrifos, tá? É só para dar conhecimento, irmãos, para vocês, né? Lógico que a gente sabe que tem muita mentira no mundo, sabe que coisas foram tiradas da Bíblia, mas nada que impeça a salvação eterna, pelo que já está revelado lá na Bíblia Sagrada nossa que a gente tem, tá? Mas é bom para vocês verem a manipulação e o engano que tem nesse mundo, né? O que as pessoas não fazem por poder, por dinheiro, por riqueza, por controle, né? E o que Satanás não faz para desviar as pessoas do caminho de Deus, né? Então, vou para essa série e depois eu vou para outra série que é sobre as religiões fraudulentas. Eu já postei um vídeo aí, né? Falando da falsa noiva, da religião enganosa, né? Da verdade versus mentira. E vou ter mais 2 vídeos que eu vou fazer sobre religião fraudulenta. Por que eu faço sempre esses vídeos de final dos tempos, escatologia, ou denunciando o sistema corrupto do mundo, ou seja, governamental ou político? Porque para isso que tem muitos hoje que foram chamados por Deus para... nós somos chamados de, vamos supor, os guerreiros da luz da última hora. Por quê? Para poder levar conhecimento para as pessoas serem salvas. Porque o juízo de Deus já vem aí, já está vindo. Já está muitos acontecimentos, né, acontecendo, né? Não é para botar pavor em ninguém, é pelo contrário. Para a pessoa saber que se ela se perder, ela vai ter a condenação, mesmo que ela não acredite agora, né? Mas a gente vai tentar, vai fazer o nosso papel. Tem uma palavra no livro de Ezequiel que diz assim, Deus falando para o profeta Ezequiel, né? Filho do homem, vai e profetiza a esse povo, né? No caso lá era a nação de Israel, mas serve para todo o povo, né? Mas ele foi profetizar para o povo lá de Israel. Depois vinham os outros profetas que ia profetizar para os gentios, que ia virar igreja e bababá, bababá. Aí ele falou assim, ó, se você profetizar e você não for falar o que eu estou falando, e eles morrerem e forem para a condenação, você vai ser culpado do sangue deles. Agora, se você avisar e eles não acreditarem, aí você não vai ser culpado, porque você avisou. Então, por isso que Deus levanta os profetas de geração em geração para avisar a pessoa, para a pessoa não falar que Deus foi injusto. Mesmo aquelas que não creram, ela não vai poder falar que Deus foi injusto, porque Deus mandou aviso. Mandou pelas escrituras, mandou pela própria internet, que é a arma que o diabo usa para enganar e manipular as pessoas, né? O próprio Deus usa essa ferramenta contra o próprio diabo, é o sistema que Deus nos permite usar contra o próprio sistema. Lógico que um dia a gente vai ter que largar a mão de tudo isso, né? A gente que é cristão e tem conhecimento das escrituras sabe disso, né? Mas por enquanto Deus está permitindo a gente usar a própria arma do inimigo contra ele mesmo. Então, Deus é maravilhoso, meus irmãos e irmãs. Então, o que acontece? O que eu estou dizendo mesmo? Já perdi o raciocínio. Então, o livro, eu vou dar essa sequência e depois eu vou fazer dos enganos das religiões, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui direitinho. Isso aqui, isso. Como estão vocês? A Bíblia Sagrada é uma coleção de livros que contém a revelação de Deus para a humanidade, não é? O número de livros que compõem a Bíblia varia de acordo com a religião e a tradição que a utiliza. As principais diferenças estão no Antigo Testamento, que é a parte da Bíblia que narra os acontecimentos anteriores ao nascimento de Jesus Cristo. A Bíblia Católica é formada por 73 livros, sendo 46 no Antigo Testamento Católica, e 27 tá? Bíblia Católica, eu tenho essa Bíblia aí. A Bíblia Católica inclui os livros deuterocanônicos, que são aqueles que foram aceitos pela Igreja Católica em um período posterior, mas que não fazem parte do cânone judaico. Esses livros são Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus,
além de alguns trechos de Esther e Daniel. A Bíblia evangélica, ou protestante, é composta por 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Ela segue o cânone judaico, que é o conjunto de livros reconhecidos pelos judeus como inspirados por Deus. Mas pelos judeus, o ortodoxo ou os judeus que não são messiânicos, porque alguns judeus messiânicos aceitam alguns livros apócrifos, sim. Sim, entendeu? Eu sei porque eu estudo isso aí. Vamos lá. Os deuterocanônicos que estão presentes na Bíblia Católica. A Bíblia Ortodoxa é a versão usada pelas igrejas ortodoxas, que se separaram da Igreja Católica no século XI. A Bíblia Ortodoxa tem uma quantidade de livros. O que é ortodoxa? Porque, assim, a Igreja Católica, como ela roubou o cristianismo, tomou conta e para manipular, o que aconteceu? Ela se dividiu para outros países, tipo Alemanha, porque daí veio o Martinho Lutero, né? Que ele veio com o protestantismo, ele saiu da Igreja Católica. Mas aí a Igreja Católica foi para Suíça, Alemanha, Suécia, e espalhou por várias nações ali, né? Aí tem a igreja tradicional católica romana e tem a ortodoxa, né? Que é catolicismo também, mas é ortodoxa. É igual o judaísmo. Tem o judaísmo mais aquele ferronho e tem aquele mais tranquilo, né? Entendeu? Tem o judaísmo messiânico, tem o judaísmo judaico, das tradições judaicas mais rígida, né? Então tem tudo isso aí. Dependendo da versão e da subdivisão da Igreja Ortodoxa. Em geral, ela contém os mesmos livros da Bíblia Católica, mas alguns livros chamados Anagignos Comena, que são aqueles que são lidos nas igrejas, mas não são considerados canônicos. Esses livros são, primeiro, Esdras... O que é canônico? Inspirado pelo Espírito Santo. Mas quem determina se é canônico, se é inspirado ou não? A Igreja Católica acha que ela tem o direito de determinar, mas não tem, porque não foi, ela não sabe, ela tirou o livro que ela achava que não podia ser canônico, não porque não era inspirado pelo Espírito. Alguns livros realmente são apócrifos, são livros heréticos que ensinam feitiçaria, ensinam um monte de coisa que a Bíblia não, ela condena. Mas alguns livros não, estão de acordo com o cano oficial que já está na nossa Bíblia. Mas por que eles tiraram? Porque lá contei coisas sobrenaturais, que, por exemplo, como eu falei no outro vídeo, que a queda dos anjos, a relação dos anjos com mulheres, então eles acharam um escândalo, e não acharam que era melhor o povo não saber disso, entendeu? Mas tem muito escândalo muito pior que isso daí, rola aí no mundo, né? É estranho, né? Aí tiraram, e fora que tinha muita denúncia, e porque a Bíblia, eles consideravam muito rígida por causa do judaísmo. Porque o judaísmo tinha leis rígidas, né? Mas não era lei rígida só do judaísmo. A própria palavra de Deus no Antigo Testamento tem lei rígida lá, entendeu? Só que no Novo, ele faz uma nova aliança. Mas alguns requisitos da lei, como os 10 mandamentos, é vigorado até hoje para nós cumprir. Só não é as leis, algumas leis como apedrejamento, como... como fala, as obras ritualísticas, como sacrificar animais, isso aí não cumpre-se mais, entendeu? Vamos lá. Macabeus, quarto Macabeus. E isso quem fazia eram os judeus, né? Manassés, essas leis 151 e Salomão. Os autores dos livros bíblicos também variam conforme a religião e a tradição. Alguns livros têm seus autores identificados como os evangelhos, as cartas de Paulo e os profetas. Outros livros têm seus autores desconhecidos ou atribuídos a pessoas que provavelmente não os escreveram. Por exemplo, o livro de Jó é considerado anônimo por muitos estudiosos, mas alguns judeus o atribuem a Moisés. O livro de Hebreus é atribuído a Paulo por alguns cristãos, mas outros o consideram de autor desconhecido, porque ninguém sabe evidentemente quem escreveu o livro de Hebreus, mas pela narrativa que a gente lê,
Eu também creio, tô dizendo eu, tá? Que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, pelo modo dele narrar, entendeu? Comparando com as outras escrituras, entendeu? Mas, na verdade, o autor é desconhecido do livro de Hebreus, entendeu? Como tem muitos livros apócrifos, né? Que não são canônicos, que muitos colocaram o nome de alguns apóstolos, mas não eram os apóstolos de Cristo, era a pessoa que se passou e distorceram alguma Bíblia. Essas são são livros apócrifos verdadeiros. O que é um apócrifo? É um livro que não é inspirado pelo Espírito Santo. É livro de homens que contém algumas heresias, contém algumas coisas que a Bíblia não aprova, entendeu? Então por isso tem que tomar muito cuidado. Eu recomendo só ler livros apócrifos quem já está estudando há bom tempo, porque ele sabe diferenciar o que é apócrifo mesmo e o que não é. Porque tem muitos apócrifos que não são apócrifos, são livros que estão de acordo com o que está na Bíblia, mas tiraram de lá. Isso foi o Concílio de Roma, alguns judeus e outros, né? O protestantismo da igreja evangélica tirou também, né? Então teve muita manipulação ali, né? Mas a Bíblia Sagrada, o que tem nela é o suficiente para sua salvação, sim, e é a palavra de Deus, né? Teve alguns erros na tradução, pouquíssimos, né? Não foram muitos, comparado com o tanto de livro que tem. Algumas palavras tiveram, mas aí se você quiser recorrer, quem gosta de estudar o hebraico original, aí você corrige isso daí. Mas isso não tira, mesmo que você não vá para o hebraico, isso não tira a sua salvação. Deus não ia permitir que a Bíblia toda fosse adulterada para tirar a sua salvação, sendo que ele quer que todos os homens sejam salvos. Não vão ser todos os seres humanos salvos porque o ser humano não quer aceitar Jesus, não porque Deus não quer, entendeu? É isso. Então vamos lá. Incerta. Além disso, alguns livros podem ter sido escritos por mais de um autor ou ter sofrido alterações ao longo do tempo. Por exemplo, o livro de Isaías é dividido em 3 partes por muitos estudiosos, que acreditam que elas foram escritas por autores diferentes, em épocas diferentes. O livro de Gênesis pode ter sido compilado a partir de várias fontes orais e escritas, mas você sabia... Mas o livro de Gênesis é atribuído a Moisés, ali tem um autor, tá? Mas tem um livro de Jubileu que não está no cano oficial, que é chamado de Segundo Gênesis, né? E o próprio livro, que tem um livro da criação, chamado Livro da Criação, que também é considerado como Gênesis, entendeu? Que nem o livro de... Como que fala? O livro apócrifo de Adão. Eu não recomendo que leia esse livro não, tá? Porque tem muitas coisas certas lá, mas tem algumas que não tem a ver muito não, viu? Então só para quem tá aprofundado mesmo. Mas o livro de Adão, possivelmente, pode ter sido Adão que escreveu, mas eu não creio. Eu creio que foi Moisés também que escreveu, assim como ele escreveu Gênesis, entendeu? Mas tem algum autor que é desconhecido em alguns livros. Não é que esses livros não sejam inspirados pelo Espírito Santo, porque toda a escritura, diz a própria escritura, que foi inspirada pelo Espírito Santo, para redarguir, para repreender, para exortar, para incentivar, para ensinar, para tudo. Entendeu? Então a escritura foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela usou homens idôneos que Deus usou para escrever as escrituras, que é a Bíblia Sagrada que nós temos até hoje. Entendeu? Agora, tem uns que não foram canonizados porque não foram realmente inspirados pelo Espírito Santo, e é livros heréticos, que são considerados apócrifos. Agora tem uns que está de acordo, mas que tiraram por malandragem, entendeu? Então tem tudo isso aí. É história, irmãos, tem história aí, viu? Era para ter ainda mais livros, não fosse a interferência e a deliberação da igreja na escolha do conteúdo do livro sagrado. Os motivos vão do óbvio ao completo mistério, e vamos tentar entender o porquê disso. Começando com o Apocalipse de Pedro. A tradição nos fez acreditar que o único livro que trata do fim do mundo é o Apocalipse de João de Patmos, o mais claramente aceito pelos cristãos. Já o Apocalipse de Pedro é um dos livros apócrifos, ou seja, que não foram reconhecidos como parte do cânone bíblico oficial.
Ele é um texto do século II depois de Cristo, que relata uma visão que Pedro teve sobre o céu e o inferno, com descrições detalhadas das recompensas e dos castigos para os justos e os pecadores. Então, esse Apocalipse de Pedro eu estudei, assim como o Apocalipse de Paulo, tá? Verdadeiramente não tem só um Apocalipse que é o de João, que é o mais conhecido que está na nossa Bíblia, né? O que acontece com esses Apocalipses? Eles estão de acordo com o Apocalipse que já tem, só que eles dão mais detalhes, tanto da glória daqueles que andaram no caminho certo, no caminho de Deus, né? Que vão ter o regozijo e a alegria no céu, no paraíso, tanto o sofrimento dos ímpios no lago do fogo, né? Que dizem que não existe inferno, né? E se Deus está falando que existe, se a pessoa diz, eu creio em Deus, mas não crê na sua palavra, como é que você crê em Deus? Porque Jesus é o verbo que se fez carne, logo Jesus é Deus, e se Jesus é Deus, Jesus é o verbo que se fez carne, então ele é a palavra, o verbo é a palavra. Como é que você vai duvidar da palavra de Deus? É estranho isso, né? Mas enfim, então, relata com mais detalhes o tipo de sofrimento que cada pessoa e cada pecador vai ter lá no Lago de Fogo, assim como detalha as maravilhas que aquele que andou no caminho de Deus vai ter no céu, entendeu? A diferença do Apocalipse de Pedro e de Paulo, por que a gente conhece de João, é isso, que de João fala do Lago de Fogo, da condenação eterna, mas não dá tanto detalhes do que o ímpio ou o pecador que não se arrependeu vai passar lá. Lembrando que todas as pessoas que cometeram pecado e se converteram depois, mesmo com 1 ano antes de morrer, com 5 anos, ou com 1 mês antes de morrer e se arrependeu, ela vai para o céu, certo? Agora, aquele que não se arrepende, morre sem arrependimento, aí esse é o que a Bíblia diz, tá? Não sou eu que estou falando, tá? Se a pessoa não crê na Bíblia, aí é outra história. Aí não tem como eu convencer ninguém de nada, né? E não sou eu que convenço, é o Espírito Santo. Vamos lá. O livro revela a influência da literatura judaica e helenística sobre o cristianismo primitivo, bem como as crenças e expectativas dos primeiros cristãos sobre o fim dos tempos. O Apocalipse de Pedro foi excluído da Bíblia por diversas razões, entre elas a sua origem duvidosa, a sua linguagem simples e popular, a sua doutrina heterodoxa e a sua ênfase excessiva no sofrimento dos condenados. Alguns patronos da igreja, como Clemente de Alexandria e Orígenes, chegaram a citar o livro em seus escritos, mas outros, como Eusébio de Casareia e Jerônimo, o classificaram como ilegítimo e herético. O livro também não foi aceito. Não tem nada de herético. Não. Eu vou listar aqui eu não sei se vai dar tempo, irmãos, alguns livros apócrifos que está de acordo com a Bíblia assim, que eu já estudei. Livro de Enoque você pode ler ou ouvir, né? Porque não tem escrita, acho que só tem áudio por enquanto. Pode ser que apareça algum escrito aí, mas eu acho que é mais em áudio. Mas pode ser que tenha escrito já também, mas eu só achei em áudio para mim. Enoque, Jubileu, quer ver outro que você pode ler? O Apocalipse de Pedro e o Apocalipse de Paulo, certo? E livro de Barnabé, o Evangelho de Barnabé, tá? O que eu não recomendo? Evangelho de Maria, não recomendo porque é herético realmente. Judite eu li, tá na Bíblia Católica, pode ler. Livros de Macabeus tem na Católica, mas tem algumas coisas ali. O livro de Macabeu, ele é importante você ler para conhecer a história da invasão dos gregos, da Grécia, de Alexandre o Grande, e da profanação do templo que o profeta Daniel disse do Antigo Epifânio, que estava lá no exército do Alexandre Grande, né? No tempo do ataque da Grécia. Mas para isso é importante, para você conhecer essa história. Mas tem algumas coisas, o gozelato lá, que é meio esquisito, né? Então eu não recomendo muito o livro de Macabeus, não. Eu leio porque eu sei diferenciar o que é bíblico e o que não é, né? Muitos não vão entender e vão perturbar a mente da pessoa. Quer ver qual outro livro? O livro de Tobias, eu li, né?
também não recomendo muito não. Tem muitas coisas corretas ali, mas outras nem tanto, né? Que tá na Bíblia Católica, né? Quer ver? Livro livro de Judas Iscariote eu não recomendo, porque fala que Judas, e tanto no livro de Maria, se eu não me engano, Maria Madalena, tem esse pedaço que fala também, se eu não me engano, não tenho certeza, que fala que Judas combinou de trair Jesus com Jesus. Isso aí é uma heresia, tá? Porque não teve nada disso não, tá? Porque a Bíblia é bem clara falar de Judas, que teve vários Judas na Bíblia, tá, irmãos? Tem Judas, irmão de Jesus, Judas Tadeu, Judas Iscariote, que é o traidor, então teve outro Judas, tá? Então, que nem a carta de Judas, não é de Judas Iscariote, é outro Judas, tá? Então, alguns livros que são heréticos, né? Livro de Tomé também eu acho herético, tá? Evangelho de Tomé, não recomendo que nem leia, né? Que na Bíblia oficial não tem, mas se alguém procurar no YouTube, não acho legal ler não, tá? Tem muitos livros heréticos, aqui tem 113, irmãos, é muito livro. Tem mais livros apócrifos fora da Bíblia do que o que tem na Bíblia Sagrada, entendeu? Tal que preferiu o Apocalipse de João como o único livro profético do Novo Testamento. A Epístola de Barnabé é um texto cristão antigo que não faz parte do cânone bíblico, mas que revela aspectos da fé e da ética dos primeiros seguidores de Jesus. Ela foi atribuída tradicionalmente a Barnabé, o companheiro de Paulo, mas essa identificação é duvidosa. A epístola foi escrita provavelmente entre os anos 70 e 130 depois de Cristo, em um contexto de conflito entre judeus e cristãos, após a destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos. Que na verdade, para falar de história, um pouquinho de história, na verdade não foram destruídos o templo exatamente pelos romanos, tá? General Tito, que era o general dos romanos, ele se uniu com algumas nações, inclusive com o povo do islâmico, entendeu? E aí ele comandou o povo islâmico contra outros povos que estavam unidos ali para auxiliar Roma, né? E aí a intenção do general Tito não era destruir o templo. Ele tinha dado ordem para não destruir. Quem destruiu, porque o Islã é inimigo do povo judeu. Todo mundo sabe disso hoje, né? Então, quem destruiu, desobedecendo a ordem do general Tito, foram o islâmico. Entendeu? A história conta isso. Só que as pessoas distorcem, né? Para iludir a pessoa, para enganar. O diabo é mestre nisso, né? Ele usa a pessoa para distorcer as coisas. Tá, vamos lá. Os verdadeiros herdeiros da aliança de Deus com Abraão. Fala que foi general Tito, por quê? Porque foi ele que comandou, entendeu? E Tito era o general romano, entendeu? Mas quem foi lá destruir mesmo lá, tocar fogo e tudo, foram o islâmico, que estava no meio do exército romano, junto com o exército romano, entendeu? É isso. Foi dada como um castigo e uma sombra da verdadeira lei espiritual. Ele interpreta o Antigo Testamento de forma alegórica e tipológica, mostrando como ele aponta para Cristo e sua obra. Barnabé também critica o culto judaico no templo, afirmando que Deus não habita em construções humanas, e sim no coração dos fiéis. Ele ainda argumenta que o sábado não deve ser observado literalmente, mas como um símbolo do descanso eterno que os cristãos esperam na segunda vinda de Cristo. Exatamente. O autor também enumera as virtudes. Só que a guarda do sábado para o judeu, eles têm que guardar. Mas não era uma ordenança geral como eles queriam impor para todos os gentios que iam lá para a Judéia, né? Eles queriam impor que guardar. Tanto é que Jesus curou no sábado, comeu no sábado, né? E os judeus brigou com Jesus por causa disso. Ele falou, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho até hoje também. Quer dizer, eles não entenderam o significado do sábado da sua plenitude. Lógico que ele, como judeu, tem que guardar o sábado, mas a gente também pode guardar o sábado, se quiser pode, mas se você não puder, você não vai ser perdido porque você não guardou o sábado. Que nem diz a igreja adventista, que quem não guarda o sábado é da besta. Então você guarda o domingo como dia de descanso e o decreto dominical, que foi Roma também, que distorceu isso, né?
porque ela mudou o dia de descanso que era no sábado, né? Para o dia de descanso que era no domingo. Então, aí os adventistas pegam isso e falam: quem guarda o domingo é o servidor da besta. Isso é herético, é mentira, não tem nada a ver, irmãos. A marca da besta não tem nada a ver com o decreto dominical, não, tá? É lógico que a Roma mudou, porque para os judeus eles não fazem nenhum trabalho no dia de sábado, nenhum. Eles só adoram a Deus, certo? Então, para os gentios, também podia se guardar o sábado, se era para os gentios também guardar o sábado. Mas aí para os gentios, como que eu posso dizer assim, guardar o sábado, como que eu posso falar para vocês? Você podia sim socorrer um necessitado, entendeu? Só que você não ia trabalhar. Assim, trabalhar em empresas, mas você podia socorrer um necessitado, fazer algumas coisinhas aqui, como Jesus comeu, como Jesus curou um doente, né? Aí ele falou: vou deixar o doente morrer só porque é sábado, entendeu? Então, mas os judeus já não. A prática da guarda do sábado para o judeu é não fazer nada, entendeu? Então, é mais ou menos isso. E até os adventistas, eu duvido que eles guardam o sábado de igual os judeus guardam. Não guarda, eles são hipócritas. Porque os judeus, quando guardam o sábado, ele não faz nada, irmãos. Ele não só adora a Deus, é o dia inteiro sem fazer nada. Entendeu? Você não pode nem acender um fósforo. Entendeu? Quero ver que os adventistas fazem isso. Faz coisa nenhuma. Entendeu? Vai pra lá, rapaz. Que caracterizam cada caminho e estimulam os leitores a escolherem o caminho da luz, seguindo os mandamentos de Deus e imitando o exemplo de Cristo. Ele também adverte sobre os falsos mestres que tentam desviar os cristãos da verdadeira fé. Na época em que foi escrito, o livro de Barnabé causou muita polêmica, uma vez que rejeitava os ensinamentos originários do judaísmo. Os historiadores da Bíblia afirmam que os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos no início do surgimento do cristianismo, ou seja, antes dos outros 23 livros. No início, além dos citados, houve também a criação de outros evangelhos, que ficaram conhecidos como os evangelhos da infância, porque tratavam justamente da infância de Jesus. Um dos mais famosos foi o Evangelho da Infância de Tiago. O Evangelho de Tiago é um livro que narra a vida de Maria, mãe de Jesus, desde o seu nascimento até o nascimento do filho. Bom, para começar, Jesus teria nascido em uma caverna, não em uma manjedoura, ou em uma casa, como alegam alguns evangélicos. Ele também conta com alguns episódios da infância de Jesus, como a sua fuga para o Egito e o seu encontro com os doutores da lei no templo. O livro é considerado apócrifo. Porque na verdade o Evangelho de Barnabé não é que ele desprezava os mandamentos dos judeus, que nem fala aí. Não, ele falou certo. Os judeus que falavam isso, os judeus ortodoxos, os judeus que não eram messiânicos, entendeu? Então, mas ele não desprezava, ele só dava ênfase, como Jesus falou, da nova aliança, entendeu? Para eles entender a nova aliança, e eles não queriam entender. Aí falava que ele desprezava a lei de Moisés. E Jesus nunca desprezou a lei de Moisés. Entendeu? Isso daí foi a acusação dos religiosos fariseus. Para desacreditar Jesus e os seus discípulos. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Foi muito popular entre os primeiros cristãos. Ele revela algumas crenças e tradições sobre Maria e Jesus. E alguns livros apócrifos, são apócrifos mesmo. Por quê? Porque são heréticos num sentido, fala que Judas combinou a traição com Jesus, é mentira isso. Fala que Maria, mãe de Jesus, é Virgem Maria perpétua, que ela sempre foi virgem. Como que ela sempre foi virgem se ela teve outros filhos depois de Jesus? Entendeu? Ela é Virgem Maria, tida como Virgem Maria, porque quando ela engravidou de Jesus, ela era virgem, porque ela recebeu, Jesus nasceu por meio do Espírito Santo, não por meio de relação humana, sexual com José, que era o marido dela, entendeu? Nessa parte ela ainda era virgem, mas ela teve outros filhos. Tiago foi irmão de Jesus, teve Judas, irmão de Jesus, teve uma menina lá que eu esqueci o nome, acho que é Salomé, né? Irmã de Jesus, teve vários irmãos lá.
Então, quando fala assim, agora se você falar que a Virgem Maria era virgem perpétua no sentido de pureza de coração, que obedecia a todos os mandamentos de Deus, aí sim, mas não virgem no sentido sexual, porque ela teve outros filhos, entendeu? É a mesma virgindade que Deus fala em Apocalipse, que vai ter homens que vão ser virgens, mas puro de coração. Por exemplo, ele vai ter sua mulher, vai ser fiel a ela, vai ter uma mulher só, não vai ter nenhuma outra. Isso é virgindade para Deus, porque você é puro de coração. Não é virgindade que a pessoa vai ser virgem. Vai ter gente virgem mesmo no final dos tempos? Pode ter alguns virgens? Pode, a minoria. Dá para contar no dedo, entendeu? Mas não, ele não fala ali naquela interpretação de virgindade sexual. Ele fala que a pessoa é pura de coração, entendeu? Que obedece a Deus, os mandamentos, tá se santificando, entendeu? É fiel à sua mulher, tudo isso, entendeu? É isso. Mas as pessoas distorcem, né, as coisas. Tais como a virgindade perpétua de Maria, acabei de a falar. sua concepção milagrosa por seus pais, Joaquim e Ana, a sua dedicação ao templo desde criança, o seu casamento com José por escolha divina, a sua proteção por uma parteira e um anjo durante o parto, a sua adoração pelos pastores e pelos magos, a sua perseguição por Herodes e, por fim, a sua fuga para o Egito. A adoração pelos pastores e magos, isso não existe. Também é outra heresia. Por quê? Porque adorar é somente o seu teu Deus. Tá na Bíblia. Isso daí, você adorar qualquer coisa que não seja Deus, você pode admirar, pode gostar, pode respeitar, pode amar a pessoa, mas adorar é só a Deus. Por isso que Deus abomina a idolatria. Ele fala isso bem claro nas escrituras. Tanto no Velho Testamento como no Novo. Mostra como Jesus já manifestava o seu poder e a sua sabedoria desde pequeno, realizando milagres e ensinando os doutores da lei. O livro é atribuído a Tiago, o irmão de Jesus, mas essa autoria é duvidosa. A obra foi escrita provavelmente no século II depois de Cristo, em um contexto de essa é bem possível ser duvidosa mesmo. Ela foi citada por alguns pais da igreja, mas foi rejeitada por outros como falso e herético. O Evangelho de Tiago foi preservado em duas versões incompletas, uma em grego e outra em etíope. O Pastor de Hermas é um livro cristão antigo que narra as visões, os mandamentos e as parábolas recebidos por Hermas, um ex-escravo que viveu em Roma em algum período dos 2 primeiros séculos depois de Cristo. O livro tem um caráter moral e espiritual e visa instruir os cristãos sobre o arrependimento. Esse Pastor de Hermas, esse eu recomendo ler, viu? Isso daí também, isso aí eu não considero apócrifo, não. Pelos primeiros cristãos, que o consideravam uma obra inspirada por Deus e útil para a edificação da igreja. O autor do livro se identifica como Hermas, o irmão de Pio, bispo de Roma. Porém, essa identificação é duvidosa, pois Pio foi bispo entre 140 e 155. Outro Hermas, não é isso. E o isso. livro parece ter sido escrito antes dessa época. Isso. Alguns estudiosos sugerem que o autor seria outro Hermas, o companheiro de Paulo mencionado em Romanos 16:14. Exato. Outros propõem que o nome Hermas seja simbólico, pois significa pastor em grego, e se relaciona com o tema do livro. De qualquer forma, o autor era um cristão leigo que tinha uma origem humilde e uma cultura simples. O livro tem uma relação com a Bíblia, pois utiliza muitas citações e alusões ao Antigo e ao Novo Testamento. O livro também reflete a situação e os desafios da igreja primitiva, que enfrentava perseguições, heresias e tentações. O livro foi considerado uma parte do cânone bíblico por alguns anos, mas logo em seguida foi classificado como apócrifo por algumas autoridades eclesiásticas importantes daquele segundo século, uma vez que suas palavras não eram consideradas inspiradas por Deus. A primeira de Clemente,
é uma carta escrita por Clemente, o bispo de Roma, aos cristãos de Corinto, por volta do final do século I ou início do século II depois de Cristo. A carta trata de uma disputa que ocorreu na igreja de Corinto, onde alguns presbíteros foram depostos injustamente por um grupo de rebeldes. Clemente exorta os coríntios a restaurarem a ordem e a harmonia na igreja, respeitando os líderes escolhidos pelos apóstolos e seguindo o exemplo de Cristo e dos mártires. A carta também contém ensinamentos sobre a fé, a esperança, a caridade, o arrependimento, a graça e o juízo final. A primeira carta de Coríntios é um dos documentos mais antigos da literatura cristã fora do Novo Testamento. Ela mostra a autoridade e o prestígio da Igreja de Roma sobre as outras igrejas, bem como a sua preocupação pela unidade e pela ortodoxia da fé. A carta também revela o uso e a interpretação das escrituras judaicas e cristãs pelos primeiros cristãos. Apesar de ter sido muito lida e estimada pelos patronos da igreja, não foi incluída no cânone bíblico oficial, também por ter sido considerada uma inspiração divina. O Evangelho de Tomé é um dos textos encontrados na Biblioteca de Nag Hammadi, uma coleção de escritos gnósticos descobertos no Egito em 1945. O Evangelho de Tomé consiste em uma lista de 114 muita coisa estranha ali nesse Evangelho sem aí. qualquer narrativa ou contexto histórico. Alguns desses ditos são semelhantes aos que aparecem nos evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas outros são desconhecidos ou estranhos. Alguns detalhes fizeram do Evangelho de Tomé um apócrifo, como, por exemplo, sua origem duvidosa. Ele é atribuído a Dídimo, Judas Tomé, um dos apóstolos de Jesus. Mas essa era o verdadeiro Tomé, né? Por muitos estudiosos. Mas o Evangelho de Tomé foi escrito provavelmente no segundo século depois de uma pessoa que se passou por ele, posterior aos evangelhos canônicos. Seu autor usou uma linguagem popular, coloquial, sem qualquer estilo literário ou compatível com as demais escrituras sagradas. A doutrina heterodoxa empregada no livro pegou todo o clero de surpresa, ao afirmar que o reino de Deus está dentro de cada pessoa. Isso é verdade. Isso Jesus falou. Isso aí é verdade. Só que alguns livros apócrifos também tem uma coisa ruim também. Alguns, né? Não todos. Que são verdadeiramente apócrifos, que são heréticos, né? Que é o gnosticismo. O que é o gnosticismo? É você dar ênfase para o espiritual e demonizar a matéria. Deus, quando criou a matéria, falou que era bom. Então, Deus fala para você, como que fala assim? Que o primordial é o espiritual, entendeu? Mas a gente também precisa da matéria. Não é para a matéria estar acima do espiritual, mas não para você demonizar totalmente a matéria, entendeu? Porque Jesus é em carne, entendeu? Então, alguns, Cristo e alguns estavam tentando combater o gnosticismo, que a pessoa acredita assim que não tem ressurreição. O que é o gnosticismo? É a pessoa que é semelhante aos espíritas, que não crê na ressurreição dos mortos, não crê Aí acha que não sei exatamente se eles creem na ressurreição de Cristo, né? Não sei, não posso dizer que sim nem que não, né? Eles acham que todo mundo vai ter o corpo etéreo, o espiritual lá no céu. Eles pregavam isso, entendeu? Pregava assim que todo que é matéria ele demonizava, que você só tinha que priorizar, que dar ênfase para o espiritual. Sim, você tem que dar mais ênfase para o espiritual. Lógico, você não pode se agarrar na matéria, mas não é que você tem que demonizar toda a matéria, não é isso não. E Jesus estava combatendo isso daí, entendeu? O tempo futuro, ou a ideia de que Jesus
é um mestre que revela o conhecimento secreto ou gnose para os seus discípulos, e não o Filho de Deus que morreu e ressuscitou para a salvação da humanidade. Que ele era um homem sábio, igual o Espírita diz, é um homem sábio, é um homem que, mas não é Deus, né? Entendeu? Isso aí é heresia, isso aí é uma das piores, hein? De Tomé não fala da igreja, da comunidade, da graça ou da fé como elementos esse evangelho de Tomé não recomendo não. Mas enfatiza a busca pessoal pelo conhecimento e pela iluminação. Precisa dizer mais porque ele não foi incluído no cânon bíblico? Não, esse tem razão, não devia ser incluído mesmo, não. A Didaquê era um catecismo cristão escrito entre os anos 60 e 90 depois de Cristo, provavelmente na Palestina ou na Síria. Ele contém instruções sobre o caminho da vida e o caminho da morte, o batismo, a Eucaristia, a oração, a disciplina, a hierarquia e a escatologia. Ele reflete a tradição oral dos primeiros cristãos, que se baseavam nas palavras e nos atos de Jesus e dos apóstolos. A Didaquê não foi incluída no cânon bíblico por diversas razões. Entre elas, a origem da doutrina, se é que ela pode ser chamada assim. Ela é atribuída à instrução dos 12 apóstolos, mas essa autoria é questionada por muitos estudiosos. A Didaquê foi escrita em um período posterior aos evangelhos canônicos e pode ter sido fruto da compilação de diversas fontes. Os ensinamentos da Didaquê apresentam alguns pontos que estão de acordo com a ortodoxia cristã. No entanto, há diversos outros que divergem ou contradizem os evangelhos canônicos ou as cartas apostólicas. Por exemplo, ela admite o batismo por infusão, que é o derramamento da água, porém defende o batismo por imersão, que foi a forma usada por João Batista para batizar Jesus. A Didaquê permite que os profetas falem durante a celebração eucarística, sem seguir uma ordem fixa. A Didaquê também não menciona explicitamente a divindade de Jesus ou do Espírito Santo. Por fim, ela se preocupa mais com as questões práticas da vida cristã do que com as questões teológicas ou dogmáticas. Ela enfatiza a obediência aos mandamentos, o arrependimento dos pecados, a caridade para com os pobres e a vigilância para com o fim dos tempos. O Evangelho de Maria é um antigo texto cristão, considerado... Didaquê eu não estudei ainda não, vou tentar estudar. Mas essa daí é herética também. De Maria é herética. Maria Madalena. Evangelhos canônicos. Não recomendo não, viu? Foi escrito originalmente em grego. Tem algumas coisas de acordo com a palavra, tem, mas a maior parte... atribuídos a ele. O motivo pelo qual o Evangelho de Maria não foi incluído no cânon bíblico oficial é complexo. Fala que ela teve relação com Jesus Cristo. Fala que ela teve coisa com Jesus. Isso é herético. Quais escritos deveriam ser incluídos na Bíblia foram tomadas por concílios eclesiásticos no início do cristianismo, como o concílio de Niceia, em 325 d.C., e o concílio de Cartago, em 397 d.C. Nesses concílios, os líderes da igreja determinaram quais textos eram considerados canônicos e quais não eram. O Evangelho de Maria e outros evangelhos apócrifos foram considerados menos autoritativos ou teologicamente divergentes em relação aos evangelhos canônicos, como Mateus, Marcos, Lucas e João, que foram aceitos como parte da Bíblia. Então, você já conhecia esse lado histórico da Bíblia? E o porquê de tantos documentos não foram feito parte dela? Será que fizeram? Ou fazem falta para um conhecimento, digamos, mais aprofundado sobre Jesus? O que você acha? Escreve para mim. E obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau.
Na verdade, meus irmãos e irmãs, é que nem eu falei também, aí muitos se escandalizam, né? Jesus falou muita coisa que Você já leu a Bíblia? Você já leu o escandalizou livro muito de alguém. Enoque? Quer dizer, pelo menos um Deixa eu pedacinho. tirar aqui. Escandalizou muita gente, né? Jesus falou coisa que escandalizou, principalmente do inferno, né? Que muitos não gostam de ouvir, mas é preciso ouvir para você saber, ter conhecimento de que eles existem e para você não fazer tudo para não ir para lá. Mas enfim, né? Mas tem gente que não gosta, não. Eu só quero ouvir coisa boa. Jó falou: se eu recebi o bem de Deus, não vou receber o mal para a esposa dele que foi usada por Satanás para falar: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Aí Jó responde isso, falou: se eu não recebo o bem de Deus, não vou receber o mal. Entendeu? Não é que Deus fez o mal para Jó. Deus permitiu Satanás para provar que Jó era um homem fiel. Não para Satanás, para Jó mesmo. Entendeu? E para provar a fé de Jó. Entendeu? Então, que nem eu falo sempre, ó, que vai escandalizar. Que eu sempre já falei em outros vídeos que eu fiz, né? Que os evangelhos não é o tempo da graça, ainda é o tempo da lei. Que a igreja foi formada em Atos 2, ela não... Ali é a transição da lei para a graça, entendeu? Os evangelhos é a transição, é a mudança da lei para a graça, mas ali, os evangelhos ainda... Tanto é que Jesus veio para cumprir a lei, entendeu? Ele cumpriu nesses meio dos evangelhos, a lei, entendeu? Então ali ainda era a lei. A graça começa no tempo da manifestação e da igreja, entendeu? Em Atos 2. É isso, tá bom? Então esse foi o vídeo. Se gostaram, deixa o like, badalha o sininho de todas para receber a notificação. Se inscreva quem não é inscrito e compartilhe, irmãos, com os outros para chegar mais conhecimento. Obrigado quem compartilha os vídeos, tá ajudando muito, né? A visualização do canal, agradeço de muito coração, tá bom? Pode discordar também, mas com respeito, com educação. Quem não quiser concordar pode mandar comentário discordando, mas sempre com respeito. Aí eu vou dar a minha tese do que eu acredito, tá? Só isso. Tendo respeito, pode discordar à vontade. Agora tem uns que entram aí para fazer bagunça, né? Para botar descrença nas coisas da palavra, né? Para distorcer a palavra de Deus. Aí esse aí, se vier, vai tomar réplica aí, né? Vai tomar. Tem que vir com base bíblica. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe.